Tem um ditado popular que diz por aí que o cavalo só passa selado uma vez. É uma frase, uma expressão que as pessoas utilizam para dizer que quando você tem uma chance, você deve aproveitá-la. Mas eu sugiro que nós adaptemos esse ditado popular, porque no caso do Santos, o cavalo está passando selado pela segunda vez. Na última rodada, o Santos dependia de si e de uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento. O time até que jogou bem, a tabela cooperou, mas o Santos perdeu e permaneceu no Z4. Para essa rodada, o cenário se repete. O Santos tem outro confronto direto contra o Fortaleza, que também está na zona do rebaixamento. Se o Peixe vencer e houver uma combinação simples de resultado, o alvinegro mais famoso do mundo vai para a pausa do Super Mundial fora da zona de rebaixamento. Vai poder trazer paz para a continuidade do trabalho, porque, embora não seja uma informação, eu tenho a impressão de que se o trabalho do Kleber Xavier for para a pausa do Super Mundial na zona do rebaixamento, haverá uma grande pressão pela sua demissão. E é sobre este duelo para fugir do Z4 que falaremos a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e neste vídeo vamos falar tudo, mas tudo mesmo sobre Santos e Fortaleza, Fortaleza e Santos, que se enfrentam amanhã, quinta-feira, a partir das 7h30 da noite no Castelão. Você pode acompanhar este jogo pela Record TV e também pela Cazé TV. Chega deixando aquele like, comentando, compartilhando, dedo no hype, mande para os amigos, se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Mande aquela mensagem, placar racional e placar passional. Está confiante na vitória do Santos? Escreva, deixe a sua opinião. Aqui vai um aviso. Eu gostaria de fazer live amanhã, porque as nossas lives pós-jogo são um sucesso, mas elas não voltarão amanhã. É dia dos namorados e eu vou assistir ao jogo, gravar o nosso pós-jogo normalmente, mas vou jantar com a minha esposa, né? Porque se eu trocar um jantar romântico pela coletiva do Kleber Xavier, é capaz de eu ir dormir na casinha do cachorro e tá um frio lascado para correr esse risco. Então, conto com a sua compreensão, tá bom? Amanhã é uma ocasião especial, mas o nosso vídeo pós-jogo acontece normalmente. Quando acabar o jogo, corre aqui pro canal. Tá bom, gente? E olha, parece que tá tudo conspirando para dar errado. Eu já tinha acabado de gravar o vídeo e deu problema no som. Então, estou gravando a segunda versão, acredite se quiser, 9h02 dessa noite gelada de quarta-feira, tá? Sei que o horário não é dos mais convenientes, mas foi o tempo que me restou. Estou aqui até com a camisa social que eu apresentei o programa de hoje. Eu cheguei, dei uma ajeitada aqui na casa e vim gravar para vocês. Tá bom, gente? E olha, esse é um jogo difícil e que o Santos precisa arrumar força, sabe-se lá de onde, para vencer. O adversário do Santos, o Fortaleza, não vem num bom momento. São 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, 5-0 na última rodada para o Flamengo, 2-0 contra o Cruzeiro no Castelão, 3-0 para o Vasco em São Januário. São 10 gols sofridos e nenhum marcado nas últimas 3 partidas. Considerando também a Copa do Brasil e a Libertadores, são 6 jogos sem vencer. São também 2 vitórias nos últimos 15 jogos. Ocorre que a fase do Santos também não é nada boa. O Santos tem uma vitória nos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 vitórias nas últimas 14 partidas no geral. Mas o Santos não pode perder essa oportunidade e precisa vencer. Porque se o Santos vencer, o Santos pode escapar da zona do rebaixamento. Na rodada passada, o Santos tinha que ganhar e torcer por uma combinação de resultados. Dessa vez o cenário é mais ou menos parecido, mas com uma peculiaridade. A combinação de resultados é menor. E eu explico. O Santos tem 8 pontos e o Fortaleza tem 10. Se o Santos vencer, vai a 11 e passa o Fortaleza. Mas para sair da zona do rebaixamento, pelo menos um dos 3 resultados dos 3 jogos que eu vou falar agora, um desses 3 resultados precisam acontecer. Quais são eles? Amanhã, 7 horas, o Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão. Se o Santos ganhar e o Cruzeiro bater o Vitória, o Santos escapa da zona do rebaixamento. Mas se o Vitória vencer, o Santos pode escapar caso o São Paulo derrote o Vasco da Gama a partir das 9h30 da noite no Morumbis. Se o Santos vencer e o Vasco perder, o Santos passa o Vasco. E ainda, às 9h30 da noite, o Atlético Mineiro recebe o Internacional na Arena MRV. Se o Santos vencer e o Internacional perder,
O Santos vai aos mesmos 11 pontos do Inter, mas terá 3 vitórias contra 2 do Colorado Gaúcho. E se essas 3 derrotas acontecerem, derrotas de Inter, Vasco e Vitória, com um triunfo do Santos, o Santos não apenas sai da zona do rebaixamento, como vai à 14ª colocação. É o tipo de oportunidade que não se pode desperdiçar, tá certo? E antes dos campinhos com as prováveis escalações, queria dizer algumas coisas para vocês. Pelo pouco que estudei do Fortaleza, eu percebi que nos últimos jogos a equipe tem tido algumas fragilidades. A primeira delas, espaço entre linhas, né? Nas costas dos volantes, no espaço entre a linha de defesa e a linha dos volantes, no espaço entre a linha de ataque e a linha de meio de campo. Essa é a primeira coisa. Marcação um pouco frouxa na entrada da área e uma certa dificuldade para defender lançamentos, sejam ele por baixo, naquela entrada em velocidade do jogador, seja naquele lançamento nas costas da linha de defesa. Foi assim que o Fortaleza tomou alguns gols dos seus jogos recentes e eu queria compartilhar isso aqui com vocês numa pequena apresentação que eu fiz aqui, com alguns prints. Vocês sabem que eu gosto desse tipo de material e também para compensar, né, o nosso pré-jogo que está saindo tarde, eu quis trazer aqui esse material para vocês. Vamos lá, rapidinho, eu espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá, ó, tá aqui na tela para vocês, este aqui é o primeiro slide, vocês vejam que Cruzeiro e Fortaleza 0-0, 33-22, atenção ao tempo, é um detalhe importante, Gabigol sozinho, nesse espaço entre a linha de meio de campo e a linha de defesa, o entre linhas. Essa bola poderia vir para o Gabigol, mas o meia do Cruzeiro prefere um passe para o Caio Jorge atacando as costas da defesa. A zaga do Leão do Pici corta a bola, mas ela volta para a posse do Cruzeiro e 5 segundos depois, 33-28, o mesmo cenário se repete. O Gabigol parece estar congelado no mesmo lugar. Dessa vez, ao invés de uma finalização ou de um passe, o jogador do Cruzeiro acha o Gabigol, que de primeira toca essa bola para o Caio Jorge, que bate na saída do goleiro João Ricardo. 1-0 para o Cruzeiro. Logo depois, aos 40 minutos, já 1-0. Gabigol flutuando. Um espaço na entrada da área, que o jogador do Cruzeiro vai ler muito bem. Ele ataca esse espaço nas costas dessa linha de marcação e apostando, se valendo dessa deficiência do Fortaleza para marcar o entrelinhas. Bola do Gabigol para o Lucas Silva, que vem aqui onde está circulado, ele dribla e faz o gol. Contra o Flamengo, isso aconteceu em profusão. Léo Pereira e o Fortaleza marcando todo no campo de defesa. Nessa imagem você pode contar aí na sua casa, os 10 jogadores de linha do Fortaleza estão marcando praticamente perto da meia-lua. Ainda assim, o Arrascaeta se posiciona muito bem aqui na última linha. O Léo Ortiz tem toda a liberdade do mundo. A marcação do Fortaleza tá no famoso bloco baixo, mas ninguém pressiona a bola. O Léo Ortiz acha um passe digno de camisa 10 e encontra de primeira o Arrascaeta para fazer o gol. Na sequência, um lance parecido. O Varela está aqui com a bola e vai tabelar com o Everton Araújo. Perceba que o Fortaleza tem os mesmos jogadores aqui no campo de defesa, mas não tem pressão em quem tem a bola. O Varela toca para o Everton Araújo, que está aqui, e se projeta, eu pus essa seta, nesse espaço. Ninguém marca, ninguém acompanha, bola do Everton Araújo e o Varela quase faz o gol. E nesse jogo, um pouco mais para trás, contra o Racing na Libertadores, o jogo de ida, não o jogo de volta, no Castelão, esse lance tem um pouco de cada coisa que eu falei sobre as deficiências do Fortaleza. Primeiro, este rapaz que está aqui com a bola onde eu estou circulando, vai lançar essa bola nas costas do lateral esquerdo, tá bom? Do lateral do Fortaleza. E aí vocês percebam, enquanto essa bola viaja, este meia do Racing, o Luciano Vieto, dispara absolutamente sozinho, sem ser acompanhado pelos volantes do Fortaleza. Olha só, a jogada vem na linha de fundo e o rapaz está entrando sozinho. Este é o árbitro, não é o marcador do Fortaleza. E atenção, este gol não sai com a finalização deste jogador do Fortaleza, do Racing, desculpe. Ele chuta, o goleiro defende, tem um bate-rebate na defesa do Lion e ela volta. E quem faz o gol? Este jogador do Racing, que está aqui. E perceba como ele percorre todo esse espaço e chega na frente dos marcadores do Fortaleza. Então esse lance aqui que eu fiz questão de separar, gol do Racing, mostra diversos problemas do Fortaleza num único lance. Espaço entre linhas, pouca proteção na entrada da área e volantes que não acompanham e não preenchem o espaço, tá bom? Então o Santos pode se aproveitar disso, porque, por exemplo, no que diz respeito a lançamentos, tem uma jogada que tem se repetido constantemente nos jogos do Santos, é o Barreal ou o Rollaser flutuando
lançam essa bola para o Guilherme, que é um jogador veloz, que sai no facão da ponta esquerda para o centro do campo, fazendo a famosa diagonal. Isso pode acontecer porque o Fortaleza tem tido dificuldades para marcar esse tipo de lance. E sobre a dificuldade do nosso adversário de marcar o chamado entrelinhas, é fundamental que o Barreal e que o Rollaser possam flutuar pelo campo para buscar esses espaços que o sistema defensivo do Fortaleza deixa, tá bom? E para tentar explorar essas fragilidades do Fortaleza, o Kleber Xavier prepara um time com 3 mudanças. Vamos a elas, no campinho. Segundo o jornalista Lucas Mussetti, o provável Santos é o seguinte: Gabriel Brazão, Escobar mantido na direita, Souza mantido na esquerda, Luan Pérez e João Basso. João Basso ganha a vaga de Zé Ivaldo. Primeira mudança. O Luan Pérez ganha a vaga do nosso querido Zé Ivaldo, né? O Luan Pérez estava suspenso, o Basso jogou e muito bem contra o Botafogo, mas agora o Luan Pérez volta para o time titular, o Basso é mantido e o Zé Ivaldo vai para o banco. A segunda mudança é Pituca no lugar de Rincon, que está voltando da data FIFA depois de jogar pela Venezuela. Joga ao lado de Zé Rafael e Rollaser, e no ataque Guilherme Barreal, e a terceira mudança, Tiquinho no lugar do Neymar, que foi expulso. O Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda tem algumas dúvidas, mas pode ir a campo com João Ricardo, Mancuso, Brites ou Kusevich, que esteve com a seleção chilena na data FIFA, Gustavo Mancha, bom zagueiro da base do Fortaleza, de quem eu gosto muito, e Bruno Pacheco. A dúvida no meio de campo, Pedro Augusto ou Matheus Pereira, recém-contratado, que não é o Matheus Pereira do Cruzeiro. Martínez e Pochettino. E na frente, Marinho, Breno Lopes e Lucheiro, tá? No caso do Fortaleza, se jogar o Matheus Pereira no lugar do Pedro Augusto, aí eu acho que o Fortaleza vai para um esquema de um volante, o Martínez, com 2 meias. Se jogar o Pedro Augusto, aí eu acho que o Fortaleza vai para um esquema com 2 volantes, o Pedro mais o Martínez e o Pochettino na coordenação de jogada, e aí espelharia mais o time do Santos. Sobre o Santos, curioso para ver quem fica pelo lado esquerdo, Pituca ou o Zé Rafael, porque o Pituca, quando joga do lado direito, vai mal, mas o Zé Rafael costuma, na sua carreira, jogar preferencialmente pelo lado esquerdo. Tiquinho Soares é uma dúvida, é algo que eu não concordo. O Santos provavelmente vai dar a bola para o Fortaleza e vai jogar no contra-ataque, e puxar contra-ataque com o Tiquinho Soares não é nada razoável, não é nada bom, na minha opinião. E no caso do Fortaleza, a gente sabe, Marinho chuta bastante de fora da área, Breno Lopes é de mais força, aposta corrida, arrasta jogadas, mas o Escobar é um bom marcador. Lucheiro precisa ter atenção com ele, se movimenta bastante, tem um faro de gol. O Mancha, um zagueiro canhoto que tem um poder relativamente bom, na minha opinião, pelo menos, de construção de jogada, tá? E se jogar o Brits, é um zagueiro mais baixo, tá? E aí, se tiver o Tiquinho, o Tiquinho buscar as disputas com o Brits, porque o Tiquinho tem uma estatura maior do que o Brits. No mais, acho que é um desperdício o Barreal ficar preso na ponta direita. Gostaria que ele flutuasse para jogar próximo dos melhores jogadores do time. Rollaser flutuando pelo outro lado do campo para também ajudar o Zé Rafael. Mas, enfim, a gente sabe que ao fim e ao cabo, parece que o Santos está condenado a jogar nesse 4-3-3 para sempre. Tá bom, gente? Então, um vídeo especial, desculpe o horário mais uma vez, mas com o nosso pré-jogo clássico. Uma análise tática prévia dos nossos times, do nosso adversário, desculpe, as prováveis escalações e o nosso glorioso campinho. Se gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho, mande para os amigos, arrisque um palpite e considere se tornar membro do nosso canal. A gente volta amanhã com o nosso pós-jogo, mas por enquanto é só. Ótima noite desta quarta-feira que está fria, se cuide, pula debaixo das cobertas aí e a gente se vê a qualquer hora. Um abraço a todos e até a próxima.